Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, união do princípio espiritual à alma, esse é o vídeo 395, a Gênesis capítulo 11, a questão número 13. Então, nós estamos falando a respeito do princípio vital, né? Já falamos um pouco, então, dando sequência. Não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue. E o corpo morre. O espírito, para quem este, carente de vida, se torna inútil, deixa-o, como se deixa uma casa em ruína ou uma roupa imprestável. Então, o que Kardec está querendo dizer aqui? Que, mediante diversas situações, então, de enfermidade, enfim, né? Entra em extinção ali o fluido vital, acaba o fluido vital, extingue ele, tchum, ele é volátil. Então, o espírito, praticamente, ele é expulso da matéria. A gente usa esse termo porque está dentro da doutrina esse termo. O corpo físico expulsa o espírito. Tá isso aqui dentro da Gênesis aqui, lá no princípio. Então, mas por falta do fluido vital, da energia vital, do princípio vital. Então, não existindo mais o fluido vital, nessa energia vital, para o espírito é o mesmo que uma casa em ruína, uma roupa imprestável mais, né? Não tem mais como ali, não tem como você usar uma casa em ruína, uma roupa toda rasgada, né? Uma roupa imprestável, né? Então, uma vez o corpo, isso vai servir lá para frente, né? Uma vez que a energia vital já se extinguiu, tchau. Uma vez que o perispírito, o espírito, vazou dali. Uma vez que o corpo físico já se decompôs e todos os elementos que compunham aquele corpo retornam à natureza de Deus. Todos os elementos. Isso significa que aquele espírito, aquela alma que habitava aquele corpo não volta mais. Primeiro, que é contrário às leis do Criador, o retorno da alma ao corpo. Segundo, que aquela alma não encontrará aquele corpo em condições apropriadas. Aquele corpo já terá desintegrado, já terá os elementos retornados à natureza de Deus, e esses elementos não vão se reconstituir novamente. Não vão. E também o fluido vital não vai retornar mais ali, porque o fluido vital, ele é um elemento que ele se agrega junto ao perispírito e ao corpo físico no ato da concepção. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas o que você está querendo dizer com isso já? Isso já é um preparo que nós estamos fazendo
há aqueles que pensam no arrebatamento, que vai tratar lá na frente. Não existe arrebatamento. Deus, Jesus, seja lá quem for, não vai vir aqui à terra separar os bodes das ovelhas, as ovelhas dos bodes, os cabritos das cabritas. Não tem nada disso. Isso aí é tudo misticismo. Isso é uma forma de manter as pessoas presas a esse estado de ignorância. Não existe o juízo final. Entendeu? Nós temos que pensar da seguinte forma: existe sim o juízo final. Existe o juízo final, Luiz? Existe. Mas onde é que ele se encontra? Na nossa consciência. Todos nós sabemos que se você pega isso aqui é um revólver, vamos pensar assim. Se você pega um revólver e mira na outra pessoa e puxa, você mata a outra pessoa. Todo mundo sabe, gente. Que o quê? Acidente? Acidente? A pessoa pôs um revólver no ouvido e acidentalmente ele puxou o gatilho. Todo mundo sabe que a faca ela foi feita para descascar mandioca, batatinha, limpar peixe. Ai, que delícia. Também naquelas regiões polares para lá tem umas focas. Ai, a mensagem está aí agora. Naquelas regiões polar para lá, né, naqueles polos, tem umas focas, entendeu? Mas também tem uns caçadores que se chamam-se os esquimó, entendeu? Então eles caçam as focas. Então quando eles veem as focas, eles se vestem todos de branco para ficar parecido com a neve. Olha como que eles são inteligentes. Eles não se vestem assim de preto, de vermelho, de touca na cabeça, essas coisas todas assim, é diferente, não. Todo de branco. Para ficar parecido com a neve, porque eles aproximam mais da foca. E quando aproxima, tchum, mata a foca. Eles estão certos em matar, porque eles precisam comer, eles dependem daquilo lá. São nômades, né? Esquimó, nômades, naquelas regiões polares. Então, isso acontece com o próprio organismo da pessoa. Chega aquele momento em que tudo acontece de uma forma assim bastante natural. Estou deixando dessa forma assim para parecer que nós perdemos, mas eu perdi, mas não é vó que está centrando aqui se é para mim continuar num assunto que eu estava ou se não. Porque tem certos assuntos que não pode ser comentados e a gente vai, aí vó faz eu parar para poder, entendeu? Então a gente respeita, né? Mas vamos ver lá na frente, ó, voltando aí, ó. Vamos ver lá na frente o que nós vamos poder fazer com relação ao arrebatamento, né? O juízo final que está na consciência da pessoa. Você viu que não perdeu, não. Eu estava esperando vó me autorizar a continuar ou não. Só que de uma forma mais branda, para não
agredir ninguém, porque a gente não está aqui para agredir ninguém, a gente está aqui para estudar, né? Então, mas esse juízo final existe sim, na consciência de cada espírito, de cada alma, de cada pessoa que encontra-se aqui no corpo físico. Então, só que a doutrina dos espíritos, ela já nos orientou a respeito do juízo final, você sabia? A doutrina dos espíritos já nos orientou a respeito do juízo final, Luiz? Já? Ela já nos disse assim, ó, sejamos hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Esse é o trabalho que nós devemos exercer, empenhar constantemente sobre o juízo final, que é a nossa consciência. Onde está escrito as leis de Deus? Livro dos Espíritos, questão 621. Na consciência. Anota aí. 621. Na consciência. Então, retornar ao corpo físico é contra as leis do Criador. Aí muitas pessoas podem dizer assim, mas para Deus nada é impossível. Para Deus de Dante, eu concordo, para ele nada é impossível. Porque ele sempre trabalhou na ilegalidade, né? Sempre trabalhou como ilegal. Então, para ele tudo é possível. Agora, para Deus, da inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, não é por aí. A oportunidade é através do corpo, através da reencarnação, através da imortalidade da alma. A prova e a expiação, a ação e a reação. Ação e reação. O corpo, consequentemente, não passa de um envoltório destinado a perceber o espírito. Tá vendo só? O corpo, consequentemente, o corpo físico, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. Então, o corpo, a função do corpo é receber o espírito. Tanto é que eu não sei se você sabe, existe, isso aí já está relacionado já à prova e à expiação. Aí a gente dá uma entradinha para ficar gostoso, né? Porque parece que falar só do orgânico parece que não fica bom. A gente tem que inserir um pouquinho também da prova da lei de causa e efeito, ação e reação. Então nós sabemos que existe gravidez frustrada. O que significa essa gravidez frustrada? É uma prova tão grande, tanto para aquela mãe que em vidas passadas deturpou as leis do Criador, para aquele pai, para aquela família, que existe sim. Olha só, se você não sabe disso, fique sabendo. Existe sim a reencarnação, ou melhor, calma, desculpa. Existe a gravidez orgânica. Ai, agora, hein? Existe a gravidez orgânica, existe a concepção orgânica
existe na concepção ali o espermatozoide que penetra o óvulo orgânico, e pelo fato de penetrar o espermatozoide no óvulo dentro de uma programação orgânica, mas isso é um transtorno mental da mãe, isso é uma programação que a mãe já traz como sendo a prova dela e a expiação dela e do esposo e da família. Ela, a partir do momento da concepção orgânica, porque o espermatozoide é orgânico, o óvulo também é orgânico, então eles podem ali um penetrar o outro. E a partir do momento que ele penetra o outro, ali começa a criar um corpo. Eu não sei se é disforme ou uniforme. Acho que é disforme. Quer dizer, cria-se ali na barriga da mãe, no útero da mãe, um corpo sem forma, um corpo sem pernas, sem braços, sem tronco, sem crânio. Você entendeu? Ah, mas aí é microcefalia, é hidrocefalia? Não, tem nada de microcefalia e nada. Isso é orgânico. Dentro do útero da mãe, o útero da mãe vai se avolumando, até uns casos acontece dela ir ao ginecologista e o ginecologista levar o conhecimento dela. Essa gravidez tua é psicológica. Olha a falta de conhecimento do ginecologista. Não existe gravidez psicológica. É aí que mora a doutrina dos espíritos. Não existe gravidez psicológica. Existe prova e expiação. Existe ação e reação. A partir do momento em que ela fica sabendo que ali não há gravidez nenhum, e sim apenas um organismo sem vida, ocorre um aborto natural. Então, pensemos da seguinte forma, não é propaganda não, mas tem uma gelatina que as crianças brincam que chama amoeba. A mãe, 3, 4, 5 meses com aquela forma de uma moeba no útero. Então, 3, 4, 5 meses, o organismo dela põe aquilo para fora. Por que põe para fora? Porque aquilo ali é tido pelo cérebro dela como um corpo estranho no organismo dela. Então, o próprio organismo se encarrega de pôr para fora. Por isso aquilo ali não é aborto, aquilo ali é um processo natural onde o próprio cérebro, reconhecendo que é um corpo estranho, ele põe para fora. Então, aquilo ali não é gravidez psicológica, e não existe gravidez psicológica, tá bom, doutor? Estuda um pouquinho espiritismo. Se o senhor estudar um pouquinho espiritismo, o senhor vai entender isso que eu estou dizendo aqui. Porque eu tenho muitos amigos meus médicos espíritas que já não pensam como o senhor mais. E o senhor sabe para quem é que eu estou dizendo. Eu estou me dirigindo ao senhor mesmo, né? Que pensa que existe gravidez psicológica. Agora você me pergunta, por
que ali ocorre apenas a gravidez orgânica. Vamos descartar o processo lei de causa, efeito, ação e reação. Ali ocorre a gravidez orgânica apenas porque ali não tem o modelador da forma, que é o perispírito e o espírito. Porque o que dá a forma ao corpo físico, medicina, estude Kardec. Kardec explica isso tudo para vocês. Eu penso que um dia as 5 obras de Kardec, elas vão ser introduzidas nas faculdades de medicina e vai passar a fazer parte da grade curricular dos médicos nas faculdades desde o princípio do primeiro ano. Porque enquanto eles não aprenderem isso, eles vão ficar dando murro em ponto de faca. Tá bom do jeito que tá? Tá bom. Mas, gente, não vamos perder tempo. Um zero à esquerda igual eu. Sei disso. Por que você é uma pessoa tão inteligente não pode aprender isso? Né? Então, o que dá forma? Ó, tá vendo a minha mão? Tá vendo a minha mão, né? Essa mão não existiria se não existisse o meu perispírito. Ah, mas e o seu espírito? Independente. Pode existir o fluido vital, pode existir o espírito, mas se não existir o perispírito, essa mão aqui não se forma. Por isso que muitas pessoas veem deficiente física, porque foi onde em vidas passadas ela lesou e ela ali se encontra, se encontra passando por um processo de resgate, de prova e de expiação. Então, onde ela lesou, então ela pede para voltar, para ela poder provar, sentir na pele aquilo que ela fez com outra pessoa, para ela poder libertar a própria consciência dela. E a misericórdia divina concede, porque é só você sentindo na pele para poder você saber o que a outra pessoa sente. Tem muitas pessoas que dizem assim, depressão é frescuragem. É frescuragem para quem nunca passou, porque depressão é doença, depressão é um caso sério. Então, pense o modelador da forma. Por exemplo, sabe por que o seu bolo, quando você faz ele fica redondinho? Fica lindo quando você, né, desforma ele. Acho que é desforma mesmo, né? Então, por que ele fica redondinho? Porque a forma estava redondinha, certinha, novinha. Agora, faz o seguinte, amassa toda a forma do bolo e coloca a massa ali. E depois desforma ela, o bolo. Você vai perceber que o bolo sai todinho torto, igualzinho à forma que estava tudo torta. Então, o perispírito é o modelador. Você entendeu? Então, essas pessoas que têm o corpo físico muito bonito, tanto homem quanto mulher, às vezes é uma prova, uma expiação, né? Mas também pode ser um perispírito, assim, um espírito mais evoluído, né? Porque num perispírito todo lá desengonçado igual o meu, assim, não ia nascer, por exemplo, um Leonardo DiCaprio, não ia nascer lá um Gianecchini, Reinaldo Gianecchini. Eles não acham ruim falar isso não,
porque isso é até um elogio, que eu estou falando da beleza deles. Uma Gisele Bündchen, olha só que os modelos, que seres mais bonitos que existe aqui na Terra. E tem muitas outras mulheres bonitas. Enfim, para mim, todo mundo é bonito. Só que no estudo aqui nós temos que mostrar que existe a gravidez orgânica, que é aquela onde não há perispírito e não há espírito, e sim uma prova, uma expiação da mamãe, do papai, da família. Então, com muito trabalho, com muita luta naquela existência, adotando filhos do Calvário, né? Como já disse que não vou repetir mais, com paciência, resignação, aceitação, essa família eles vão reconquistando o direito de novamente vir a ter, né? Como eu conheço uma pessoa mesmo que numa vida passada, a mensagem está aí, uma vida passada, a mãe passada abandonou o filho, desalmada, abandonou o filho. Eu não consigo entender isso. Como que uma mãe abandona um filho? É brincadeira, gente. Tentando alegrar o meu coração. Vamos para o próximo vídeo.